que você deve ter medo não é o medo de errar, você tentar e der errado, você tentar e te zoarem, você tentar e falar mal de você. Não, irmão, se for falar, vai ter que falar. Se for pra dar errado, vai ter que dar errado. Coloque isso na sua cabeça. Ah, mas eu não tô entendendo, mas isso é verdade. Desculpa aqui se você não aguentar assistir esse vídeo até o final. Mas essa é a verdade. Não tenha medo de errar. Errar todos nós erramos. De tal forma que Deus veio até Jesus, veio até a terra para que morresse por nós, porque a gente somos pecadores. Mas ele morreu para que a gente fosse salvo através dele. Isso mostra que a gente erra, irmão. Mas se levante, tenha medo de não tentar, tenha medo de não avançar. Porque lá no Antigo Testamento mostra que as pessoas pediam a ajuda dele. E Deus respondia: avance que eu te darei a vitória. Isso é um exemplo, irmão. Avance, porque essa vitória eu já declarei. Essa batalha é minha, mas avance. Tá entendendo? Ou seja, Deus não falou que ia dar errado, mas sim que ia dar certo. Mas sim que ele vai fazer. Mas não tenha medo de errar, irmão. Porque errar, irmão, a gente pode cair. Mas imagina aqui, se você tropeçar hoje, você pode até cair, machucar, ralar, mas amanhã você tá de pé. Tá entendendo? Só não pode parar. Só não pode parar. Só não pode abaixar a cabeça pelo resultado, pela porta fechada, pelo que você queria que desse certo, não deu, pelo que tinha de piorar, piorou mais ainda. Mas entenda uma coisa, um conselho que eu ouvi uma vez: quando uma coisa dá errado, vai atrás, porque é coisa da vida. Mas quando tudo der errado, é Deus te redirecionando, tipo assim, redirecionando você pro lugar certo. Quando uma coisa der errado, vai atrás, porque é coisa da vida. Mas quando tudo, o que tinha para piorar, piorou mais ainda, é Deus te redirecionando para um caminho que lá na frente, mas depois você vai entender. E você vai falar e declarar: tinha que ser assim. Se não fosse assim, tinha que ser assim. Porque Deus sabe de tudo. Tá entendendo? Eu não sei, irmão. Mas não tenha medo de errar. Pare de ter, sei lá, talvez você tá adiando sonhos que Deus já falou para você iniciar. Projetos. Não sei. Mas você está adiando com medo de errar. Com medo do seu resultado não der certo. Com medo, com o pouco que você tem, der errado. Mas na Bíblia fala: seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Ser fiel no pouco é mesmo no pouco você honrar a Deus. É mesmo no pouco você der esse primeiro passo. Porque quando você cair, irmão, entenda uma coisa também. Grandes erros levam a grandes aprendizados. Ou erros levam a aprendizado de qualquer forma. Erros levam a aprendizado. Tá entendendo? E se você errar, você vai aprender o que te fez cair. E mais uma vez, e mais uma vez. E uma hora essa barreira, e uma hora essa mudança de vida, e uma hora essa prosperidade vai chegar. Tá entendendo? Entenda que o que você pediu a Deus não fica no silêncio, não fica no vazio, mas está guardado com Ele. Desde o primeiro dia que você clamou a Ele, desde o dia que você chamou o nome dEle. Um exemplo, Daniel. Daniel, quando ele clamou a Deus o primeiro dia, foi lá, nada. Mas durante 21 dias que ele ficou orando, Deus enviou um anjo. E o anjo chegou: filho amado. Desde o primeiro dia, Deus ouviu a sua oração. Perceba que tem um tempo determinado para todas as coisas. Desde o primeiro dia, Deus ouviu o seu clamor, o que você tem pedido. Mas ele continuou persistente. Mas ele continuou persistindo o que precisava ser persistido. Mas só ele podia fazer aquilo. Mas só ele pôde dar o primeiro passo. Mas só ele decidiu continuar, mesmo com a situação estando daquela forma. Tá entendendo, irmão? Eu não sei o que é, mas talvez é iniciar um canal. Você nem sente. Você tem medo de iniciar. Você tem medo de gaguejar. Mas se gaguejar, irmão, você está fazendo para as pessoas ou para você? Você está fazendo para a mudança de vida sua e das pessoas que estão ao seu redor, e de pessoas que você nunca conheceu, mas você vai ajudar, ou de pessoas que vão falar sobre você?
Irmão, se isso não ecoar na sua cabeça, que daqui 100 anos, você e elas vai estar debaixo da terra, nada vai mais ecoar. Então faça acontecer, irmão. Deus reconhece tanto que a vida é rápida, mas por isso que ele tá te avisando. Mete o louco. Se for pra dar errado, tá? A vida é curta. Mas tente mais uma vez. Se for pra dar errado, tente mais uma vez. Porque imagina, irmão, passar 60 anos e você olhar pra trás e ver que poderia ter dado um passo. E se arrepender de nunca ter dado esse passo. Tá entendendo? Ah, mas tem velho. Oh, velho, desculpa. Mas tem pessoas, desculpa. Tem pessoas que chegam na idade de 70 e que é saudável. Sim, tem pessoas. Mas não use exceção como regra. Tem pessoas que chegam com 60, 70 anos saudável. Mas não use exceção, irmão. Mas a vida é curta, irmão. Deus sabe isso. Jó, irmão. Jó foi um exemplo. Ele prosperou. O inimigo pediu permissão para Deus. Deus deu a permissão. Levou tudo que Jó tinha. E aí, Jó, depois, né, ele falou assim, não, eu prefiro adorar. Aí o inimigo pediu permissão para Deus mais uma vez. E aí, ele ficou amargurado. Mas aí ele ficou falando, a vida é curta. Mas aí no final, Deus fez ele reconhecer que é nós mesmos que criamos o sofrimento. Porque Deus fere, mas ele cura. Ele machuca, mas a sua mão cura. Ou seja, tá entendendo que as aflições não brotam da terra? Ah, irmão, faz o que você quiser da sua vida, irmão. Porque daqui a 100 anos, nós vai estar debaixo da terra. Mas faça acontecer, irmão. Faça. Faça acontecer. Faça, irmão. Eu vou repetir, mas faça. Ah, mas se não trazer resultado, faz acontecer e o resto Deus cuidará. Faça acontecer. Faça as engrenagens rolar que Deus fará funcionar. É como engrenagem, irmão. É como uma máquina. Mas você precisa girar as engrenagens para que Deus possa trazer o resultado. Então, esse foi o vídeo. Se falou com você, se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilhe com alguém para que esse vídeo se espalhe através do YouTube e chegue em mais pessoas, assim como chegou em você. E que Deus te abençoe.